Você está com campanhas aí no Google Ads que você estava vendendo e do nada elas pararam de vender? Ou você já está testando uma campanha há algum tempo, já investiu bastante grana nessa campanha e ela ainda não fez nenhuma venda? Será que não está na hora de você pausar essa campanha? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, vou te falar a hora correta para você pausar as suas campanhas, independente aí da estratégia que você está utilizando. Eu sei que essa é uma dúvida muito comum, independente da estratégia que você está utilizando dentro do Google Ads. A gente sempre fica com a dúvida de quando pausar a campanha. Primeiro porque a gente faz um processo enorme para encontrar um bom produto. E se a gente coloca o produto para rodar dentro do Google Ads, é porque nós acreditamos que em algum momento ele vai vender. E isso acontece muito porque a gente está vendo que o produto é bem pesquisado, a gente está vendo que a nossa campanha, que a qualidade da nossa campanha é boa. Por exemplo, dentro da Hotmart a gente vê que o produto tem uma temperatura alta. Então, na nossa cabeça, em algum momento o produto vai vender também dentro da nossa estrutura. Só que pode ser que isso não aconteça. E é interessante depois de você olhar, por exemplo, o CPC, você olhar o volume de busca, você entender os dados do produto que você vai colocar para rodar, da campanha que você vai criar, que você já tenha em mente algumas coisas para você se sentir mais seguro para dar andamento com aquela campanha. E vindo aqui para a tela do meu computador, a primeira dica para você saber a hora de pausar a sua campanha é pré-estipular um limite de gasto para ela. Isso aqui pode ser tanto em valor ou em número de cliques. Como assim, Dani? Como que isso aqui vai me dizer, vai me direcionar para o momento que eu vou pausar a minha campanha? É muito importante que você pré-estipule quando você vai pausar a sua campanha, até quantos reais ou até quantos cliques você vai testar essa campanha, esse produto que você está colocando para rodar agora. Porque além de você não extrapolar em valor, porque às vezes a gente acredita muito no produto e deixa aquela campanha rodando porque em algum momento vai vender, você também vai se sentir muito mais seguro para tomar decisões dentro dessa campanha. Então vamos supor que essa campanha que você está rodando, depois de eu passar aqui todas as dicas, você vai colocar, você vai definir um limite de R$150. Então você sabe que você tem R$150 para fazer a sua campanha vender, para fazer o seu produto vender. Então primeiro, você já não vai abandonar a tua campanha lá, porque você sabe que se não vender até R$150, você vai pausar essa campanha. E também tendo um teto, tendo um limite de gasto, você toma decisões muito mais assertivas dentro da sua campanha. Então supondo que você vai utilizar R$150 para testar esse produto, você pensa que você já gastou R$50 e a tua campanha ainda não vendeu. Você já começa a pensar que você já gastou 1/3 desse valor, ou seja, você já vai entrar dentro da sua campanha para fazer otimizações, para melhorar os seus anúncios, para entender o motivo pelo qual ela ainda não vendeu. Putz, Dani, já gastei R$100, alguma coisa está dando errado, ou é a tua abordagem que não está sendo muito eficiente, ou de repente a palavra-chave que você está utilizando, você não está mandando para as pessoas corretas. Inclusive aqui no canal tem um vídeo completo de eu analisando uma campanha do meu mentorado, que vai te direcionar, vai te ajudar muito também a analisar a tua própria campanha e saber exatamente isso que eu estou falando. Quando mexer na sua campanha, o que otimizar dentro dessa campanha. Então o vídeo é completo, é uma mentoria completa com mais de 1 hora. Tô deixando o link para vocês aqui no card. Então pré-estipule aí um valor, um limite de gastos, tanto em valor, em grana e também em número de cliques. Como assim? Começando aqui então com o número de cliques, para você vender dentro de uma campanha no Google Ads, pensando em uma média, não em uma regra, tá? Você pode vender com menos cliques, você pode vender aí no primeiro clique, se isso acontecer, maravilha, ou você pode gastar muito mais cliques do que isso para fazer uma conversão. Mas uma média, pensando nas minhas campanhas e nas campanhas que eu já vi, nas campanhas também dos meus mentorados, a média para venda acontecer é entre 30 a 60 cliques. Então você vai colocar um produto para rodar, por exemplo, Dani, tive 20 cliques e ainda não vendeu. Talvez você não tenha dados o suficiente para você analisar. Talvez o Google nem tenha entendido ainda a tua campanha direito, não tenha entendido para quem ele vai direcionar o seu anúncio. Então pensa aí numa média para a primeira venda dentro da tua campanha entre 30 a 60 cliques. Então já pensa dessa forma a hora que você for colocar uma campanha para rodar. Talvez eu precise realmente de 60 cliques para vender esse produto. Talvez o produto que você escolheu, pensando num produto aí fundo de funil, talvez ele só precise de 30 cliques para vender. E aqui também falando em meio e fundo de funil, já vai uma dica para vocês, tá? Para você olhar para dentro da tua campanha, independente da estratégia, como eu falei, vou ser um pouco mais específica também para você direcionar esse vídeo para o que você está fazendo aí do outro lado. Então, fundo de funil, por exemplo, é uma média legal para você se basear entre 30 a 60 cliques. Por quê? São pessoas que
que estão pesquisando, que estão mais próximas da boca do funil, que estão mais próximas de fato de passar o cartão, de converter, de comprar aquele produto. Então, para o fundo de funil, é legal você pensar dessa forma, você levar isso daqui em consideração. Até 60 cliques é ok vender no fundo de funil, tá? Se de repente você está com uma campanha fundo de funil, já teve mais de 60 cliques e ainda não vendeu, pensando que você já fez alterações, pensando que você já fez otimizações e ainda não saiu nenhuma venda, pode ser que tenha alguma coisa errada, por exemplo, com o seu produto, tá? Se você já fez uma campanha otimizada, se você já fez as alterações, talvez o produto seja ruim. Então, não vendeu com 60 cliques, pensando que não é uma regra. Com 60 cliques já é para sair uma venda, tá? Até 60 cliques é natural que a primeira venda aconteça. Pensando que no meio de funil o usuário tem uma consciência um pouco mais fria, ele não conhece o produto, talvez você precise de mais do que 60 cliques, por exemplo, para fazer uma venda, para de fato a sua campanha chegar na pessoa certa. Então, no meio de funil você pode ir até um pouco mais do que isso. Você pode usar, por exemplo, uma métrica aí de até 100 cliques. Até 100 cliques para você fazer uma conversão no meio de funil. Lembrando, tá? Não abandona a tua campanha. Aí a Dani falou que eu tenho que esperar dar 100 cliques para mexer. Não tô falando isso. Você vai otimizando a sua campanha. Assiste o vídeo que eu deixei aqui no card para você saber quais otimizações você vai fazer no momento correto aí dentro da sua campanha. Então, fundo de funil até 60 cliques, de 30 a 60 cliques para a primeira conversão, e no meio de funil você pode se basear aí entre 30 a 100 cliques para a sua primeira venda dentro dessa sua campanha. E se eu quiser me basear também pelo valor, quanto que eu preciso investir para saber se a minha campanha vai ou não vender, para eu saber exatamente a hora de pausar essa minha campanha dentro do Google Ads. Em média, você pode utilizar de R$100 a R$150. Novamente, isso não é uma regra. Então, entenda o conceito e aplique isso de acordo com cada campanha que você for analisar. Então, o valor aqui de 100 a R$150 é uma média legal para você rodar um produto, tá? Lembrando, isso daqui estou falando por produto, por campanha. E da mesma forma que essa média de número de cliques também dependia do meio de funil, do fundo de funil, com o valor também não é diferente, tá? Você testar de 100 a R$150 também depende de outras variáveis e dos valores da sua campanha. Como assim, Dani? Do seu CPC. Por exemplo, se você tem um CPC a R$10 e você pensa que você vai vender com 30 cliques, já fica extremamente impossível de você rodar uma campanha até R$300, pensando que talvez não seja a sua realidade, pensando que talvez a sua comissão é menor do que R$300 e você está pagando R$10 por clique. De novo, não é uma regra, porque pode ser que você precise apenas de 3 cliques para você vender, então você gasta R$30 para vender e você tem uma conversão de 200. Então o valor depende muito do seu CPC. E vindo agora um pouco para a parte prática, eu deixei aqui uma campanha aberta, uma campanha que eu não vendi, e com os dados dessa campanha aqui vai dar para entender legal todo esse conceito que eu estou passando para vocês da hora correta de pausar a sua campanha. Inclusive, se você chegou até aqui, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like e também se inscreve no canal. Essa é uma campanha fundo de funil, e pensando nos dados que eu havia passado para vocês, de 30 a 60 cliques para fazer uma conversão, de 100 a R$150 também para essa campanha converter. E voltando aqui para a campanha, nessa campanha eu gastei apenas R$100 e eu tive apenas 42 cliques. E eu falei para vocês que essa foi uma campanha que não vendeu. E aí a gente já começa a entender talvez o motivo pelo qual ela não fez nenhuma conversão. Nesse caso aqui, pagando R$2,42 no CPC, eu poderia ter ido até um pouco mais longe. Foi uma média de R$2,42. Então vamos arredondar aí para R$2. Eu poderia ter tido pelo menos aqui mais uns 20 cliques. Se eu pensar, por exemplo, na média que eu falei de R$150, eu poderia ter ido até R$150 e eu também poderia ter ido até 60 cliques para validar essa média que eu acabei de passar. Por que que eu não fui? De fato, é uma campanha que eu fiz há bastante tempo, então eu desisti da campanha, mas se eu tivesse ido um pouquinho mais além, até uns 50, 55 cliques, essa campanha que tinha grandes chances de converter. Fundo de funil, a campanha estava bem direcionada, os termos de pesquisa, as palavras-chave eram apenas palavras-chave direcionadas para o meu produto, então se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, talvez ela teria convertido aqui no próximo clique, talvez ela tivesse convertido até R$150. Mas isso é uma coisa que você vai colocar dentro da sua realidade, dentro do quanto você pode investir e também dentro das métricas da sua campanha, principalmente aqui do valor do seu CPC. E é claro que não é só o seu investimento na campanha ou a quantidade de cliques que você teve dentro dela que vão de fato te dizer, olha, já está na hora de pausar a campanha. Mas você estipulando, pré-definindo, depois que você sente o seu CPC, até quanto você vai ter mais segurança para fazer boas otimizações dentro da sua campanha. Como eu falei,
Aqui eu fui acompanhando, fui mudando, fui trocando os meus anúncios, trocando as minhas extensões de anúncios. Deu R$50, não vendeu, eu fui lá, eu troquei. Claro que aqui eu poderia ter esperado um pouco mais. Eu poderia ter ido, por exemplo, a 50, 60 cliques. O CPC não estava tão caro assim se a gente pensa que é um produto fundo de funil. E aí a gente também pode pensar em outras coisas, em outros fatores, pensando, por exemplo, no valor da nossa comissão. E essa é mais uma dica que eu dou para vocês. Não trabalhe com produtos, por exemplo, que paguem menos do que R$100, que te deem uma comissão inferior a R$100. Por quê? Porque se você define um teto, um limite de testagem a R$100, pensando na quantidade de cliques que você precisa ter para vender aquele produto, dificilmente você vai conseguir vender esse produto com ROI positivo, ou seja, a chance de você só empatar, vender e gastar a mesma quantidade, ou gastar muito mais para vender, ter ROI negativo é muito maior. E trazendo isso daqui para a realidade dessa campanha, o ticket total do produto é R$297 e eu iria receber 65% de comissão, ou seja, quanto que dá isso daqui? R$193. Então, se eu tivesse investido R$150 para fazer uma venda, eu ainda estaria com ROI positivo. Por isso que é muito importante que você trabalhe de fato com produtos que te paguem um pouco mais. E dica número 2, uma coisa que na realidade eu já falei para vocês, acompanhe sua campanha diariamente, tá? Não espere chegar próximo dos valores que você definiu, 100 cliques, R$100, R$150, 60 cliques, para você entrar dentro da sua campanha e fazer uma otimização. Acompanhe a sua campanha diariamente. Não vendeu, Dani, bati R$50, não vendeu. Talvez a sua abordagem não esteja legal, talvez as informações que você colocou ali não estão agradando, talvez a palavra-chave esteja errada. Então nunca abandona a sua campanha acreditando demais na estrutura que você criou. Você realmente precisa fazer otimizações constantes e diárias dentro ali dos seus anúncios, dentro das suas palavras-chave, direcionando cada vez mais a sua campanha para venda. E dica número 3, coisa que eu já falei o vídeo todo, nada disso é uma regra, tá? Não pegue essas médias como uma verdade absoluta. Como eu falei, existem diversas variáveis, você realmente precisa entender a sua campanha, entender o seu CPC, como que você estruturou, se você de fato criou uma boa estrutura, um bom anúncio. Então não use isso daqui como uma regra. E se, por exemplo, é uma campanha que você vendeu, então vamos supor que eu vendi com essa campanha, eu gastei R$100 para vender e que a minha comissão também era de R$100. Eu estou empatada, então eu posso investir mais R$100 para testar, porque eu já validei que a minha campanha vende, eu já validei que o produto vende. Então eu tenho mais R$100 que eu colocaria de teste, porque eu estou empatada, estou no 0 a 0, para tentar fazer uma conversão mais barata. Então eu vou melhorar a minha campanha, vou duplicar os meus anúncios, vou colocar extensões de anúncios também. Mas se, por exemplo, você vendeu com R$100, você já investiu R$100 de novo, não converteu de novo, se você já está tendo retorno negativo, já fez tudo o que podia por aquela campanha e ela parou de vender, ela não converteu, também é hora de parar. Então pega todo o conceito que eu passei aqui no vídeo para vocês, tanto para você definir um limite até onde você vai com a tua campanha, para você também se sentir mais seguro para fazer boas otimizações e muito mais do que isso, para você saber a hora de parar com uma campanha que já não está te dando retorno positivo ou uma campanha que realmente não vai vender. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo.